Sinto que essa é a fase mais perigosa da minha vida. Ele está planejando um acidente no meu carro, uma falha nos freios e sérios ferimentos na cabeça para deixar o caminho livre. Em outubro de 1996, a princesa Diana previu a sua própria morte nessa carta para seu mordomo Paul Burrow. Ele publicou a carta 2 semanas atrás, omitindo o nome da pessoa que Diana acreditava estar planejando seu assassinato. O problema é que o sistema impediu a instauração do inquérito. Eles não permitiam que houvesse nesse país uma investigação pública nesse caso envolvendo Diana. Isso alimentou teorias da conspiração nos últimos 6 anos. Essa carta vem reforçar a ideia de que há mais coisas escondidas do que suspeitávamos e que é necessária uma investigação formal. Houve uma investigação oficial na França da morte de Diana e Dodi Al-Fayed, que descartou a possibilidade de sabotagem. No entanto, mesmo após 6 anos, nenhuma investigação foi aberta na Inglaterra. A lei dos legistas ordena que deve haver um inquérito sempre que um corpo é trazido para ser enterrado nesse país, o que aconteceu no dia 31 de agosto de 97. A lei diz que o inquérito deve ocorrer o mais cedo possível. A Tatler é a revista dos ricos e estilosos. Ela tem proximidade com o sistema. Porém, seu editor está liderando agora uma campanha a favor do inquérito. Por que a mulher mais famosa do século XX, que morreu sob circunstâncias misteriosas, não recebeu aquilo que é o direito dela? Nesse caso, o inquérito. Esse é o mandamento legal, não é uma cortesia. Um favor ou algo que se faça apenas por educação é uma obrigação legal. Diana. A noite em que ela morreu. À 00:20 do dia 31 de agosto de 97, a princesa Diana e Dodi Al-Fayed deixaram o Hotel Ritz, no centro de Paris. Das 4 pessoas que estavam na sua Mercedes, somente o guarda-costas Trevor Rees Jones sairia vivo. 2 horas após a colisão, a polícia francesa prendeu 7 paparazzi por homicídio culposo, alegando que uma perseguição em alta velocidade causou as mortes. 30 horas depois, as autoridades francesas mudaram drasticamente a sua tese. Agora o culpado era o motorista, Henry Pope. Estava embriagado e sob efeito de remédios. Após o inquérito do governo da França em 99, essa explicação permanece sendo a causa oficial do acidente e das mortes de Diana, Dodi e de seu motorista. No entanto, nós sabemos hoje que a versão oficial possui muitas lacunas. O magistrado da investigação e a acusação queriam encerrar o caso, pois havia muita pressão e era impossível de chegar à verdade real. Aquilo precisava ter um fim. O processo foi encerrado, mas nem tudo havia sido esclarecido. Nós fomos autorizados a filmar os 27 volumes de provas confidenciais que o inquérito francês coletou. Todos esses documentos são inéditos. Os arquivos levantam questões muito preocupantes sobre o inquérito. Por que o local do acidente foi lavado e reaberto 4 horas depois após a colisão, destruindo evidências forenses valiosas? Por que a investigação da polícia do tráfego não foi incluída no relatório do inquérito oficial? Por que a primeira testemunha a chegar ao local foi ignorada e silenciada pela polícia? Por que a autópsia realizada em Henry Pope foi tão inconsistente? E por que as conexões de Henry Pope e outra testemunha-chave com o serviço secreto não foram devidamente analisadas? Uma das nossas descobertas foi essa foto da Mercedes e de seus ocupantes tiradas segundos antes da colisão. Muitas outras questões vitais deixaram de ser analisadas e devidamente respondidas. Parece que isso não foi feito ao acaso. Em junho de 1997, a princesa Diana e seus filhos passaram 2 semanas em Saint-Tropez como convidados dos Al-Fayeds.
Ela era uma mulher livre, havia acabado de se divorciar e de encerrar um caso amoroso que durou 2 anos. Três semanas depois, Diana voltou até lá sem seus filhos e se juntou à família Al-Fayed em seu iate de 12 milhões de libras, o Johnny Cow. Durante o cruzeiro, Diana não escondeu o seu novo relacionamento com Dodge Al-Fayed. O casal gerou ótimas manchetes. Diana, a princesa do paradoxo, ora fazia poses para fotos, ora pedia por privacidade. No sábado, 30 de agosto, Diana, Dodge e o guarda-costas Trevor Rhys-Jones partiram da Sardenha, onde o Johnny Cow ficou ancorado em um avião particular. Eles foram rumo a Paris, onde os paparazzi já os esperavam no aeroporto. Entre eles estava Fabrice Chesney. Suas fotos capturaram um pedaço dessa história. É possível ver Trevor, Chris e Wigfield saindo do avião. Essa foi a primeira vez que as 4 pessoas que estariam naquele fatídico evento se encontraram. Naquele momento, nós estávamos com os funcionários da alfândega. Este aqui é o Henry Paul. Dodge era próximo de Henry Paul, chefe de segurança do Hits. Ele foi um dos protagonistas daquela noite e ele tinha um passado complicado. Henry Paul era o segundo na cadeia de comando da segurança do Hotel Hits e foi pressionado a atuar como motorista de última hora naquela noite. Ele era um agente do MI6 há muito tempo, no tocante ao fornecimento de informações das coisas que aconteciam no Hotel Hits ao MI6 em troca de dinheiro. Eu vi a sua ficha pela primeira vez em 1992 e eu me lembro que ele estava trabalhando para o MI6 alguns anos antes disso. Essa conexão com o serviço secreto foi confirmada pelo melhor amigo de Henry Paul, Claude Garrett. Eu sempre soube que ele tinha alguns contatos com o serviço secreto, porém ele nunca tinha relação com seu trabalho. Não tinham relação em trair pessoas e conduzir operações. Conforme ele mesmo disse, isso é uma fantasia. O fato de que ele trabalha no hotel possibilitava esse tipo de contato? Sim, com o serviço secreto inglês e israelense, qualquer um deles. O hotel não recebe clientes de apenas uma parte do mundo. Sim, exatamente. O inquérito enfrentou uma questão política sensível, tendo que decidir o quanto do passado de Henry Paul ele poderia revelar. Porém, essa não foi a única decisão difícil. Henry Paul acompanhou Diana e Dodge à Villa Windsor, a mansão onde Edward VIII e a senhora Simpson moravam em Paris. Uma propriedade foi comprada pelos Al-Fayed. Ela sabia que tinha o potencial de se tornar a nova duquesa de Windsor, uma bomba relógio que eles precisavam observar com cuidado, e ela não se opunha a provocá-los. Acredito que ela gostava de pensar que seu caso com Dodge incomodava a todos no Palácio de Buckingham, o que de fato acontecia. Esse revanchismo fazia parte da sua personalidade. Eles foram até o apartamento de Dodge no número 1 da rua Arsenet-Rossayer, próximo à praça de Étoile. Dodge reservou uma mesa em um dos melhores restaurantes de Paris, mas às 21h40 ele cancelou devido à grande multidão do lado de fora. Diana e Dodge retornaram ao Hits, o grandioso hotel de propriedade do pai de Dodge, Mohammed Al-Fayed. O casal jantou no restaurante. Ela comeu linguado, ele pregado. Depois, eles foram à suíte imperial, cuja diária custava 6.000 libras.
O quarto já foi ocupado por Hermann Göring, Winston Churchill e Woody Allen. Henry Paul deixou o trabalho às 19 horas e 2 horas depois, ele foi convocado de volta ao Ritz. O chefe de Henry Paul no Ritz é também o proprietário Harrods de Londres. Mohamed Al-Fayed ainda tem perguntas a respeito do que aconteceu naquela noite. Dodge me telefonou aproximadamente à meia-noite e disse: "Eu estou indo para o apartamento. Tem muitos paparazzi. A Praça Vendôme está cheia de gente." E eu falei: "É muito perigoso. Por favor, fique no hotel. Você não precisa sair. Aí tem tudo que você precisa." E ele respondeu: "Vou seguir o seu conselho." Porque, após Dodge me garantir que não sairia de lá, Henry Paul foi até lá à meia-noite e o convenceu dizendo: "Não se preocupe, nós sairemos pelos fundos. Tudo ficará bem, eu conheço o caminho. Além disso, você já teve o trabalho de preparar tudo." E fez Dodge mudar de ideia. Dodge o acompanhou. Isso é muito difícil de acreditar que possa ter acontecido. Ele dizia: "Todos os preparativos já foram feitos. O champanhe e a festa já estão prontos." Henry Paul, o agente ocasional do MI6, ajudou Dodge em seu plano para fugir dos paparazzi. Esta filmagem amadora é o único registro do que teria acontecido em frente ao Ritz. Parece que tem alguém famoso ali. Os turistas e os paparazzi estavam à espera do glamouroso casal. Henry Paul disse à multidão que o casal iria partir em breve em sua Mercedes. 5 minutos depois, o plano entra em ação e a segunda Mercedes para nos fundos do Ritz. Henry Paul, Princesa Diana, Dodge e Trevor Rhys-Jones entram e Paul toma o volante. Enquanto isso, na entrada do Ritz, a multidão parte dali ao perceber que havia sido enganada. Usar 2 Mercedes podia não ser um plano digno de James Bond, mas deu ao carro que Diana e Dodge uma boa vantagem. Eles estão perseguindo a Princesa Diana. O caminho mais curto do Ritz até o apartamento de Dodge passa pela Champs-Élysées. Porém, na Praça da Concórdia, o carro foi para a esquerda ao invés de ir para a direita. Ele então seguiu pelas margens do rio Sena, começando assim a se distanciar do apartamento de Dodge. O inquérito francês nunca questionou essa mudança de rota. O motivo de eles estarem onde estavam é um mistério, porque há muitas formas diferentes de se chegar ao apartamento aonde eles estavam indo. Temos caminhos que passam pela Champs-Élysées e caminhos que não passam pela Champs-Élysées. A presença deles lá não tem explicação. Nosso acesso aos arquivos revelou que a maioria das testemunhas oculares não viram a colisão porque estavam entrando ou saindo do túnel. O mais curioso é que uma testemunha crucial, que estava logo atrás da Mercedes, foi ignorada pelo inquérito. Seu nome é Eric Pittel. Quando eu fiz a curva, eu vi os faróis piscando. O carro estava bem rápido. Após o carro passar, eu ouvi uma implosão. Eu achei que podia ser o barulho do meu escapamento. O som foi de uma implosão. Sim, foi isso que eu ouvi. Pittel não foi a única pessoa a ouvir um som estranho. Clive Guruvoodoo estava na ponte onde fica sobre o túnel Alma. Ele era um motorista. Ele havia estacionado seu carro ali e estava à espera de pessoas que estavam saindo de um restaurante, cinema ou algo do tipo, enquanto fumavam um cigarro à beira da ponte do túnel Alma. Ele então ouviu um carro indo em sua direção e depois um barulho muito alto. Ele deduziu que o motorista havia colocado o carro em ponto morto e pisado no acelerador. Ele havia descrito o som de um motor sendo acelerado em ponto morto. Essa foi a declaração dele. Eu havia acabado de comprar a minha moto e achei que o som tinha vindo dela.
Eu então reduzi a velocidade para ver se algo de errado com a minha moto havia acontecido e depois eu ouvi um forte estrondo vindo da colisão do carro. Harry Paul e Dodge Al-Fayed morreram quase que instantaneamente. Eu consegui ver a pessoa que estava no banco de trás. Ela havia atingido o banco do passageiro e estava debruçada sobre esse mesmo banco. Eu tentei puxá-la de volta para o banco. Nesse momento, a cabeça dela tombou para trás. Eu vi que havia sangue saindo pelo ouvido e pelo nariz dela. Eu pensei comigo mesmo, que estranho, eu conheço essa pessoa. Eu jamais poderia imaginar que poderia se tratar da princesa Diana. Petel veio até este telefone e ligou para o serviço de emergência. Depois disso, ele foi até a delegacia de polícia mais próxima. Ele estava bastante abalado. Ao chegar lá, eu atirei alguns papéis no chão e eles tiveram que chamar mais policiais para me acalmar. Quanto mais eles tentavam me acalmar, mais transtornado eu ficava. Eu disse, façam algo, façam alguma coisa. E tudo que eles fizeram foram me algemar. Depois disso, eles então colocaram um agente para ficar me vigiando. Aquilo foi constrangedor. A princesa Diana havia se ferido gravemente ao atingir parte de trás do assento de Trevor Rhee Jones, mas ela não ficou presa às ferragens. A claridade deixa nítido o dano. À 00:40, o chefe da polícia de Paris, Philippe Mossoni, foi informado da colisão. Ele informou seu chefe, o ministro do Interior, e foi em direção ao túnel. A princesa Diana foi tirada de lá a bordo de uma das 3 ambulâncias que estavam no local à 00:40. Às 2 horas da manhã, o chefe de polícia Mossoni e o ministro do Interior da França estavam preocupados, pois a ambulância de Diana ainda não havia chegado ao hospital. Ela fez 2 paradas, primeiro a 1 quilômetro de distância do túnel e depois em uma ponte de 300 metros do hospital. A imprensa francesa foi informada que isso ocorreu porque a pressão sanguínea de Diana estava baixa. Levou 1 hora e 10 minutos para que Diana chegasse ao hospital, que ficava a uma distância de 5 quilômetros apenas. A investigação nunca respondeu essa questão perturbadora. O atraso foi o fator determinante para a morte de Diana? Nesta noite, a princesa de Gales foi vítima de um acidente de carro em alta velocidade. O serviço de ambulâncias de Paris socorreu-a e tentou ressuscitá-la imediatamente. Porém, ao chegar aqui, ela já apresentava uma grave hemorragia no tórax e seu coração parou de bater. Uma toractonomia revelou que sua veia pulmonar esquerda apresentava uma ruptura grave. Apesar de termos fechado o ferimento e de ela ter recebido massagem cardíaca externa e interna durante 2 horas, não conseguimos realizar a sua atividade circulatória e constatamos a sua morte às 4 horas. Logo após isso, os paparazzi foram presos. Eles foram os primeiros a serem culpados. Tendo colocado os paparazzi atrás das grades, a polícia ignorou o que Petel havia dito. Ele não havia visto os paparazzi, onde ele esteve ou perto da Mercedes, e ficou surpreso ao se ver algemado dentro de uma van a caminho do quartel de polícia de Paris. Então, um oficial veterano, cujo nome eu não vou saber, não sei dizer, falou para mim que seria melhor que ninguém soubesse sobre mim. Eu senti que aquilo era uma ameaça. Eu não sabia quem ele era na época. Eu não tinha a menor ideia de quem se tratava. A informação revelada por Petel nos fez acreditar que esse oficial era o chefe de polícia Mossoni. Nós questionamos o Sr. Mossoni, porém ele nunca deu uma resposta.
Eles me disseram que o acidente nunca poderia ter acontecido daquela forma. Que nunca poderia ter acontecido daquela forma? Sim, exatamente. Eles me disseram exatamente o que queriam. Quando eles disseram que aquilo era impossível, eles sugeriram outra explicação para o que havia ocorrido? Não. Foi como se eu nunca tivesse estado lá, como se eu não tivesse visto nada. A polícia havia dito naquela noite que Patel estava mentindo. Um repórter da Paris Match ficou sabendo dessa história por meio do advogado de Patel 3 dias depois. Eu tive uma longa conversa com ele 3 dias depois e ele era tão ativo quanto eu poderia ter sido. Porém, eu estava preocupado. Eu não confio em coisas que parecem ser fáceis demais. Elas me deixam preocupado. As coisas que eu sei sobre Patel são que ele foi à delegacia de polícia, que ele foi interrogado pela brigada criminal e quem o interrogou. Eu sei exatamente quem o interrogou. Ao suprimir as evidências de Patel, os franceses puderam colocar a culpa nos fotógrafos. No início de setembro, o advogado de Patel pediu para que seu cliente fosse ouvido no inquérito, o que ocorreu apenas 7 meses depois. Em seguida, os investigadores perguntaram à polícia o motivo da declaração original de Patel ter sido perdida. Como ele foi à polícia, deveria haver um registro da sua declaração, mas esse registro não existe. Ele nunca foi feito. Ele não existe. O que te leva a pensar isso? Isso me deixa atônito por inúmeras razões. Eu sempre acreditei que o Sr. Patel estava falando a verdade. Eu não entendo por que as evidências que ele trouxe foram ignoradas. A polícia alegou inicialmente que Patel estava mentindo e depois que ele não havia se comunicado com clareza. A ligação para os serviços de emergência havia ocorrido conforme Patel alegou. Porém, o atendente alegou que ele havia telefonado da estação Armand Marceau, não ao Marceau. A estação Armand Marceau não existe. O chefe de segurança da Harrods trabalhou na Scotland Yard durante 26 anos. A minha primeira preocupação veio quando eu soube que os guarda-costas haviam decidido não empregar um segundo veículo com seguranças, o que vai contra todas as nossas regras. Isso me deixou surpreso. Eu também fiquei espantado quando soube pelas filmagens na TV que a polícia francesa não havia isolado o túnel para preservar as evidências. Isso é inadmissível. Teria sido esse um acidente de trânsito ou não? Algo dessa magnitude envolvendo Diana, a princesa de Gales, deveria ter sido o suficiente para a interdição. Essas imagens extraordinárias são daquela noite. Eu estive no túnel às 7 da manhã, o túnel Alma. Eu queria ver o local. Eu tinha certeza que estava fechado, porém ele estava completamente aberto. Eu fiquei espantado. Diana esteve aqui e morreu. Isso é algo relevante. Eu tinha certeza de que a polícia fecharia o local por vários dias, porém, às 7 da manhã, ele já estava aberto. Isso realmente não tem explicação. É algo para se pensar. A polícia deveria ter feito alguma coisa. Pouco antes de amanhecer, o serviço de limpeza de Paris, os caminhões verdes que limpam as ruas, limparam o túnel com detergente, o que prejudicou a coleta de evidências forenses. Eles estavam limpando ou ocultando algo. O fator Diana deixava o sistema aflito. Ela tinha a capacidade extraordinária de causar emoções, choque, reações irracionais e de tirar o foco do propósito da família real. O inquérito pode, sem dúvidas, suscitar perguntas indesejadas. E é algo que a família real não queria fazer.
A mulher mais famosa do mundo havia morrido. Feliz aniversário! Após o corpo de Diana ter sido trazido de volta à Inglaterra, todos esperavam por uma investigação minuciosa, a exemplo de um inquérito. Porém, na França não se fazia inquéritos públicos. O governo indicou um juiz, Harvey Stephan, para presidir o inquérito que averigou a causa das mortes. Seu trabalho era regido por regras que pouco haviam sido alteradas desde a época de Napoleão. Antes de mais nada, temos o que é chamado de sigilo da investigação na França. Isso significa que, com exceção do juiz e das partes, as partes sendo limitadas aos advogados e aos promotores, ninguém tem acesso à acusação, ninguém tem acesso aos arquivos e ninguém tem acesso às evidências. A mídia não sabe de nada, a população não sabe de nada e ninguém podia checar o conteúdo do processo. Por lá, o sistema utilizado é o inquisitório, onde um agente de Estado conduz o inquérito com o auxílio da polícia e, obviamente, todos os agentes são pagos pelo Estado e devem prestar contas ao Estado. Não é possível saber se pode ou não haver interferência vinda de algum superior nos casos. É completamente diferente da forma como se trata aqui. A investigação ordinária para acidentes foi conduzida pela Polícia de Trânsito francesa. Ela nunca foi revelada ao público, nem integrou o relatório oficial. Porém, Patrick Chauvel, um famoso fotógrafo francês, teve algumas conversas com a Polícia de Trânsito, responsável pela investigação original. Eles realizaram sua própria, porém, eles nunca sofreram pressão de superiores que os mandaram abafar o caso. Eles ficaram chateados com isso porque eles haviam feito um inquérito e era o trabalho deles. Eles não gostam de ser pressionados quando eles estão apenas fazendo seu trabalho honestamente. 36 horas após a colisão, as autoridades francesas alteraram a sua teoria. A culpa não era mais dos paparazzi, mas sim de um motorista embriagado. Elas ainda acreditavam que essa era a verdadeira explicação. Boa noite. A Promotoria de Paris declarou hoje que o motorista do carro em que a princesa Diana foi fatalmente ferida tinha níveis ilegais de álcool no sangue. O nível de álcool em seu sangue era 3 vezes maior que o limite francês e 2 vezes maior que o limite inglês. Ainda não se sabe qual era a velocidade real do carro no momento da colisão. A polícia disse que o velocímetro estava travado em 192 km por hora. Menos de 24 horas após a colisão, foi anunciado que o motorista embriagado, que estava bêbado como um porco, era o responsável por estar dirigindo a 192 km por hora. Já se sabia naquela época que essa era uma declaração falsa, e hoje temos certeza de que elas eram falsas. Um dos motivos para isso é que a afirmação de que o motorista estava embriagado foi feita antes de que as amostras tenham sido coletadas de Henry Paul e que fossem completamente analisadas. Mesmo não tendo um relatório completo da análise, foi feito o anúncio de que ele estaria altamente embriagado. Também foi dito que o velocímetro do carro estava travado em 192 quilômetros. Isso foi refutado imediatamente pela Mercedes, que disse que após o impacto, o velocímetro do carro volta para o zero. Eles tiveram que retirar essa alegação pouco depois. Os arquivos dizem que a investigação tentou descobrir qual era a velocidade do carro. A Mercedes recebeu pagamentos para realizar testes de colisão, porém os peritos não receberam permissão para inspecionar os veículos. O que não constava nos arquivos era uma foto que poderia ter dado uma resposta rápida e definitiva quanto à velocidade, conforme Chauvel ouviu de um policial. Havia um policial que estava aborrecido com a pressão e me disse: "Eu vou te mostrar algo. E se alguma coisa de ruim acontecer, talvez eu esqueça essa foto na minha sala e você pode ficar com ela." Era uma foto tirada por uma câmera com flash na entrada do túnel, quando se passa por lá acima do limite permitido de 60 quilômetros.
O flash incide frontalmente, permitindo que você veja e reconheça os ocupantes do carro. Naquela foto, era possível ver todos que estavam dentro do carro, além de mostrar a velocidade e a data. E como estavam as pessoas dentro do carro? O motorista aparentava estar normal. Eu não conhecia seu rosto naquela época. O homem que estava do lado direito parecia estar tenso. Talvez estivesse com medo por estarem indo rápido demais. E as pessoas do banco de trás estavam rindo e se divertindo. Nós perguntamos a Chauvel por que aquela foto nunca foi divulgada. Quando eles fizeram o primeiro anúncio à imprensa, a explicação oficial foi que o flash não estava funcionando naquele dia. Porém, foi descoberto que o motorista que passou por lá 5 ou 10 minutos antes recebeu uma multa em sua casa 15 dias depois. Os arquivos mostram que a estimativa final é que o carro colidiu a 104 quilômetros por hora. Porém, isso nunca veio a público. 2 dias depois, após a colisão, a polícia francesa disse novamente que o carro estava em altíssima velocidade e o motorista estava embriagado, o que não era corroborado pelas evidências. Essas imagens são provenientes do HITS. Elas mostram que, 30 minutos antes da colisão, Harry Paul se abaixou para amarrar os sapatos. Ele transfere seu peso normalmente da perna esquerda para a direita e se levanta sem se desequilibrar. Paul esteve lá durante 2 horas antes de deixar o HITS, acompanhado de Trevor Rhys-Jones. Trevor Rhys-Jones percebeu de alguma forma que Harry Paul estivesse embriagado? Não, de forma alguma. Ele, na realidade, não teria permitido que alguém aparentemente bêbado dirigisse o carro. Esse era o seu trabalho, garantir que o casal estivesse em segurança. A autópsia de Harry Paul foi realizada pelo professor Dominique Lecomte e pelo Dr. Gilbert Pepin. Eles concluíram que o sangue de Harry Paul continha 1,74 gramas de álcool por litro, o dobro do permitido na Inglaterra, bem como medicamentos de uso controlado e 20,7% de monóxido de carbono. Esses níveis de monóxido de carbono são bizarros, pois níveis altos causam alterações de comportamento. É impossível, com 20% de monóxido de carbono, uma pessoa não conseguir dirigir nem ficar de pé. Ela apresenta vômito e dor de cabeça. Todos teriam percebido o comportamento anormal do Sr. Paul e o guarda-costas o teria impedido de dirigir. A primeira coisa que pedimos foi uma autópsia independente, o que foi negado, sem terem apresentado nenhuma explicação para essa negativa. Nós então pedimos por uma análise independente das amostras de sangue, o que também foi negado. Em seguida, pedimos uma permissão para estarmos presentes em outras averiguações do corpo de Harry Paul, o que foi negado também. Tudo isso foi negado, tudo sem motivo. A polícia obteve um mandato de busca para o apartamento de Harry Paul. Seu amigo Garrick cedeu as chaves e os observou. Eu tive a clara impressão de que o mandado da polícia buscava algo específico, pois eles disseram que havia uma garrafa de martini na geladeira, o que era mentira. Eles disseram que havia uma garrafa de Ricard e uma infinidade de bebidas. Porém, o bar que ele tinha na casa dele era algo bem ordinário, assim como o que eu tenho aqui. Você está dizendo que a busca havia feito para algo específico? Sim, porque nunca mencionaram que lá havia 240 garrafas de Coca-Cola. 240 garrafas? Sim, de Coca-Cola Light, a bebida favorita dele. Por que não mencionaram isso no relatório? Quando se dá ênfase às bebidas alcoólicas e se ignora o refrigerante, observamos uma distorção. E ele tomava medicamentos? É claro que ele usava medicamentos. E eles encontraram os remédios? Não.
A família Paul teve negado acesso ao material contido nesses vidros, o sangue e a urina do seu filho. Com o apoio de Al-Fayed, eles tiveram um parecer sobre o relatório da autópsia de 4 grandes patologistas. Eles analisaram a autópsia e listaram 28 erros críticos e prejudicaram a confiabilidade do procedimento, incluindo a ausência do horário da autópsia. A ausência da descrição de como o corpo foi identificado. E a ausência de uma explicação para a origem do monóxido de carbono no sangue. A conclusão dos 4 patologistas foi intransigente. Os indicativos do monóxido de carbono no sangue são tão inexplicáveis quanto as atitudes do Dr. Pepin e do professor Lecomte, que continuam a apresentar argumentos sem nenhum rigor ou valor científico para justificar suas conclusões. A hipótese de que houve uma mistura de amostras precisa ser seriamente considerada. Havia outros 22 corpos no necrotério naquela noite. A família Paul, com o apoio de Al-Fayed, processou o Estado para obter as amostras de DNA do seu filho para que pudessem verificar se aquele sangue era dele. O advogado-geral da França assumiu o caso, mas até agora a família não obteve êxito. O juiz disse em privado que o sangue era o grande mistério desse caso. Porém, ele não declarou mais nada a respeito. A ausência de uma análise das conclusões de Henry Paul com os serviços de segurança intriga Richard Tomlinson. Eu acho isso bastante estranho. Eu esperava que ele analisasse os arquivos nos mínimos detalhes. Eu dei a ele todos os detalhes para que ele pudesse encontrar os arquivos. Com um pouco de coragem, ele poderia ter pedido esses arquivos a alguém no alto escalão do governo. Há mecanismos que permitem que isso seja feito. E é isso mesmo? Sim. Não sei se o MI6 ficaria feliz com isso, mas com um pouco de precisão isso seria possível. Essa foi somente uma das linhas de investigação que os franceses se recusaram a seguir. Para Mohamed Al-Fayed, aquela era uma tragédia pessoal e que poderia se tornar um problema para seus negócios. Os advogados de Trevor Rees-Jones querem que o inquérito seja avaliado se o Hitz e a empresa de Etoile Limousine e a dona da Mercedes foram negligentes de alguma forma. A Mercedes, que transportava Diana, havia sido roubada 3 meses antes e teve seus componentes eletrônicos removidos. Será que os reparos foram feitos corretamente? Nós tentamos reorientar a investigação, especialmente na direção de Etoile Limousine e do Hitz. Porém, o magistrado da investigação e a acusação queriam encerrar o caso, pois havia muita pressão e era impossível de se chegar à verdade real. Aquilo precisava ter um fim. O processo foi encerrado, mas nem tudo havia sido esclarecido. Essa etapa do processo nunca chegou a vir à tona. 27 volumes de fatos, especulações e evidências revelaram mais um enigma. Dodge estava carregando seu telefone naquela noite. No entanto, quando a polícia fez o registro dos seus pertences e de todas as vítimas, eles não encontraram nenhum documento, isqueiro, cigarros ou telefone celular. Tudo o que encontraram junto ao seu corpo foram 1.000 francos. Você teve a impressão de que eles deixaram de divulgar algumas coisas encontradas no carro? Sim, eles encontraram alguns itens no carro. É comum encontrar coisas como drogas em acidentes. Eles encontram drogas, porém não foi como o motorista, foi com um dos passageiros. O que os incomodava era a pressão que passaram a sofrer dos superiores que os mandavam manter a discrição. Uma fonte do alto escalão da polícia confirmou as alegações de Patrick Chauveau de que drogas foram encontradas no carro e a existência da foto de uma câmera do monitoramento que nunca foi divulgada. Algumas provas parecem ter desaparecido, outras parecem ter sido ignoradas. Nos arquivos, nós também encontramos uma foto que foi tirada entre 00:20 e 00:22. Existe uma foto que foi tirada na parte frontal do carro. Para tirar essa foto, seria necessário que alguém estivesse de frente para o carro, já que vemos Trevor Rees-Jones olhando para o para-brisa. No entanto, eu não sei dizer exatamente de onde ela foi tirada. Obviamente, ela foi tirada no túnel, mas não sei dizer se foi no início, no meio
ou no fim do túnel, se houve algum incidente antes disso. Mas ela foi tirada de dentro do túnel Alma? Sim. Então, quem tirou essa foto? Talvez nós nunca saberemos. 17 dias depois da colisão, os paparazzi já não estavam mais sendo presos por homicídio culposo, mas ainda estavam sendo acusados de omissão de socorro. O inquérito vazou a informação de que Henry Paul estava embriagado, mas então uma outra pista que parecia ser a explicação para a causa do acidente surgiu. A polícia disse que havia encontrado fragmentos de um Fiat Uno branco no túnel. A suspeita era de que o Fiat estava frente a frente da Mercedes. O espelho lateral da Mercedes foi encontrado nesse local com vestígios da pintura de outro carro e fragmentos da lanterna traseira de um Fiat. A Mercedes foi jogada para o muro e à direita depois foi em direção ao 13º pilar no meio do túnel. A polícia deu início a uma grande operação, porém ela buscou somente os proprietários da Fiat Uno da região de Paris. Eles não tiveram sucesso. Porém, os detetives de Al-Fayed foram mais fundo e conseguiram encontrar esse Fiat Uno. Sua lanterna traseira havia sido trocada e ele pertencia a um dos paparazzi. Onde eles estão? Vou atrás deles. Seu nome era James Anderson, e seu passado era mais misterioso do que o de Henry Paul. James Anderson não escondeu o fato de que tinha uma Fiat Uno branca quando foi entrevistado por um canal francês há 3 anos. Tem uma ótima história envolvendo esse Fiat. Ele já andou 325 mil quilômetros. Há algum tempo eu tirei algumas fotos de Giovanni Agnelli, o fundador da Fiat, nadando perto do seu iate. Eu tirei as fotos no dia seguinte e esbarrei com ele perto de Saint-Tropez e disse a ele que já havia dirigido esse carro por 200 mil quilômetros. E ele respondeu, incrível, se você alcançar 500 mil quilômetros, eu te daria um carro novo. Agora eu vou precisar dirigir mais 175 mil quilômetros nele. Diana havia sido fotografada por James Anderson durante o verão. Ele era um paparazzi com contatos no alto escalão da política. Ele foi o fotógrafo oficial de um primeiro-ministro francês e tanta proximidade com o outro, Lionel Jospin, a ponto de compartilhar uma moto com ele. O serviço secreto francês ficou tão preocupado com essa história que começou a investigá-lo, segundo um agente sênior nos revelou. Nós descobrimos que, em agosto de 1997, ele esteve no mesmo iate em que Diana e Al-Fayed estiveram. É algo incomum para o jornalista, e não apenas por alguns momentos, mas por 2 ou 3 dias. Foi o que ouvimos de uma fonte confiável. Richard Tomlinson se lembra de ter visto alguém parecido com Anderson no MI6. O MI6 possui um leque de pessoas que têm suas próprias profissões, seus próprios trabalhos como barista ou outras funções do gênero, e possuem habilidades que ocasionalmente são úteis para o MI6 e são empregadas pela agência em contratos de curta duração. Eles contratam inúmeras pessoas como pilotos e marinheiros. Dentre elas, havia um fotógrafo que normalmente trabalhava como paparazzi, mas que às vezes era empregado pelo MI6. Os serviços de segurança franceses tinham provas de que Anderson esteve no túnel Alma. Ele posteriormente se gabou de ter entrado no túnel, ter estado lá e ter fotografado e até filmado os últimos momentos de Diana dentro do túnel. A viúva de um de seus amigos disse para nós que ele se gabou de ter estado no local. Ele me disse que estava no túnel, mas que não foi visto pela polícia porque ele era esperto demais para ser pego. James Anderson tinha uma boa intuição. Ele era especialista em fotografar pessoas depois que morriam de repente. O serviço secreto francês se interessou por Anderson quando souberam que ele havia sido a última pessoa a fotografar e uma das últimas pessoas a conversar com Pierre Beregovoy. Eu acredito que James Anderson não trabalhava sozinho, e é provável que ele obedecia ou era manipulado por um ou mais serviços de segurança, ou um grupo cuja missão em algum momento era eliminar, perseguir ou trazer prejuízos a certos indivíduos. Anderson era quem coletava as informações.
Algumas pessoas mencionavam que ele tinha conexões com os serviços de segurança ingleses e franceses, porém, isso nunca ficou provado. Essa hipótese, no entanto, não pode ser ignorada, sem contar a forma estranha como ele morreu. Em junho de 2000, Anderson aparentemente cometeu suicídio ateando fogo em si mesmo e em seu carro nesse terreno pertencente ao exército. Ele não deixou nenhuma carta. Seu corpo foi encontrado por soldados franceses. Os amigos e até mesmo o diretor do funeral não acreditam que Anderson tenha realmente se matado. Nada disso foi mencionado no inquérito francês. A lei inglesa ordena a instauração de um inquérito sempre que um cidadão britânico morre no exterior sob circunstâncias suspeitas. Foi o que aconteceu com a princesa Diana e Dodi Al-Fayed. Mas apesar de terem morrido em 1997, o inquérito foi aberto somente em 2004. O legista real encerrou duas questões. Primeiro, ele iniciou formalmente o inquérito e, segundo, ele pediu ao ex-comissário da Polícia Metropolitana, o policial mais experiente da Inglaterra, Lord Stevens, para investigar a investigação da colisão dos franceses. E eles o fizeram. O Lord Stevens levou a sua equipe até Paris, teve acesso a diversos documentos dos quais muitos investigadores e jornalistas não tiveram acesso e disse, de maneira obscura, que havia algo de errado na forma como os franceses conduziram as investigações. Nós temos novas testemunhas e novas evidências forenses. Em seguida, nós tivemos outra revelação chocante em 2006. Na época, nós acreditamos que Lord Stevens logo publicava seu relatório e o legista finalmente daria início oficialmente ao inquérito. Porém, o legista anunciou de uma hora para outra que o inquérito envolvendo a morte da princesa Diana e de Dodi Al-Fayed era muito complexo e que ele precisaria renunciar. Agora, nós nos encontramos em meio à necessidade de se iniciar o inquérito e de um inquérito aberto, mas sem alguém que o conduza. James Anderson foi apenas um dos motivos pelos quais havia pressão para não averiguar certas irregularidades nas investigações do acidente. A primeira testemunha a chegar no local foi ignorada e propositalmente desacreditada. Uma investigação de trânsito cabível foi aparentemente suprimida e os pertences pessoais da vítima aparentemente desapareceram. A autópsia do motorista morto claramente continha vícios, porém, serviu de base para a conclusão de que o motorista embriagado seria o culpado. O motorista e outra testemunha-chave tinham fortes conexões com o serviço secreto que nunca foram investigadas. Culpar o motorista Henry Paul da forma como as autoridades francesas fizeram pode ter sido uma manobra conveniente, até mesmo política, porém as verdadeiras causas da colisão são complexas e turvas. A revelação de que Diana previu que seria vítima de um chamado acidente gerou ainda mais protestos por inquérito. Foi um tratamento bárbaro para uma tragédia gigantesca. É difícil chegar à explicação de tamanha demora. Eles dão explicações inconsistentes, como estamos esperando pelo inquérito francês. O inquérito francês já foi encerrado. E também queremos garantir a presença de todas as testemunhas. Todas as testemunhas já foram identificadas. Nós não veremos o inquérito sendo aberto em 2006 e não veremos o inquérito sendo aberto em 2007. O palpite mais certeiro é que ele talvez seja aberto em 2008, 11 anos após a colisão no túnel Alma.